muito obrigada, é um prazer enorme. Confesso que estou emocionada e confesso também que o nosso querido presidente é extremamente hábil e conduz as sessões, conduz as conversas, os bate-papos de uma forma muito especial. Portanto, eu gostaria de abraçá-lo especialmente e também a todos da mesa, a todos que estão na mesa. E a todos vocês presentes que vieram aqui ouvir naturalmente sobre Gilberto Freire. Eu vou ler o texto, mas antes eu gostaria de dizer que eu conheci Gilberto muito de perto, convivi com ele desde até a morte dele, porque trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco, e foi ele que me colocou na Fundação Joaquim Nabuco, juntamente com Mauro Mota, eu até digo aqui no texto. Mas Gilberto tinha um relacionamento muito próximo com as pessoas que ele costumava, que trabalhava, que estava com ele todas as tardes. E havia um detalhe que eu narro aqui, mas que era assim especial. Gilberto era louco por chocolate, mas completamente alucinado por chocolate. E então, Dona Madalena, a esposa dele, vivia muito angustiada porque tinha medo que ele comesse fora de casa, porque em casa já havia os chocolates necessários e não passava daquilo. E então, eu trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco e, sabendo disso, eu comprava uma barrinha de chocolate pequenininha para ele. Então, quando ele chegava na fundação, todas as tardes ele ia para a fundação às 15h em ponto. Ele ia direto para o departamento onde eu trabalhava, sociologia, para pegar a barrinha de chocolate, que era uma coisinha pequenininha, mas ele comia e ficava conversando, e todo mundo perguntava, mas por que ele sempre faz esse percurso? Depois é que ele vem para a sala dele e tal, e nunca eu disse nada. Então, até hoje não se sabe porque Gilberto ia sempre fazer aquele percurso, mas era por conta de uma barrinha pequenininha de chocolate. Ele era realmente muito apaixonado por chocolate. Bom, eu escrevi um texto, vou ler parte dele, sobre Gilberto Freire, e vou logo começar, porque depois eu gostaria que houvesse algum debate, certo? Então, vamos ver. Quem foi Gilberto Freire? A pergunta não é fácil de responder. Há tantos Gilbertos num só, que essa pluralidade o torna uníssono. Sim, são os pontos equidistantes que formam a personalidade de um homem assustadoramente inquieto, vulcânico nos confrontos interiores. Os enigmas, portanto, se multiplicam e aguçam a vontade de desvendá-los. Juntos, o leitor e eu, os participantes e eu, vamos iniciar a aventura da descoberta do escritor pernambucano Gilberto Freire. Conheci Gilberto ainda jovem, no sobrado da vivenda de Santo Antônio de Apipucos. Tinha eu uns 8 anos. Meu pai, Amaro Quintas, que era historiador, era seu amigo. Assim o relacionamento brotou cedo, nas minhas verdes brisas da adolescência. Aos 18 anos, comecei a trabalhar na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, instituição de pesquisa por ele criada em 1949, então deputado federal. O convite veio de sua parte, o que me encheu de entusiasmo. Diga-se que Mauro Mota em muito contribuiu para a oficialização do processo, pois era o presidente da citada entidade. Em razão de um contato diário, os elos consequentemente cresceram e os encantos aumentaram. Simples, paternal, jeito de menino astuto, Gilberto aproximava-se dos jovens sem medir saltos geracionais. Possuía um humor fino, a inglesa. Certa ocasião,
ao ser informado pelo revisor de seus textos de um equívoco de ortografia, ouvi a seguinte frase, aspas, sou chofé de palavras, meu amigo, você é que é o mecânico, fecha aspas. Realmente o seu afã recaía no estilo. Convém lembrar que Gilberto só conseguiu alfabetizar-se aos 8 anos e em inglês. Ele nasceu em 1900 e faleceu em 1987. A avó materna, Francisca Barradas da Cunha Teixeira de Melo, faleceu convicta de que o neto era retardado mental. Antes de aprender a ler, encheu cadernos e mais cadernos com desenhos, a sugerir o seu amor à arte, ao belo, ao imagético, do que se pode inferir a apreensão por uma escrita esteticamente criativa. A condição de escritor precedeu qualquer outra posição intelectual. Afirma, não é autêntico escritor, aspas, viu? Mas literalmente homem de letras, o indivíduo que escreve à base de informações colhidas em autores de livros já clássicos, sem exprimir da vida ou da natureza o que ele próprio vê, sente, observa, experimenta, recria. Fecha aspas. Quem entra na residência de Gilberto Freire, um sobrado do século XIX, sente o incenso de um passado por ele detalhadamente esmiuçado. Os ancestrais deambulam pelos cantos e recantos, as antiguidades entoam hinos sacrais, basta apreciar os belos azulejos portugueses da sala de jantar, que pertenceram à igreja de Nossa Senhora da Soledade, demolida em Lisboa. A atmosfera exala sopros prussianos. Lá tudo se resume à procura do tempo perdido. Épocas pretéritas vêm à tona, mas o nicho doméstico, privado, não se aparta do pensamento teórico do autor. Difícil saber onde começa a história narrada em uma ampla atmosfera ou onde se delineia a biografia coletiva do povo brasileiro. Há um perfeito mimetismo. Cada aposento diz de um cenário que ele não somente retratou, mas, sobretudo, vivenciou. Com o máximo de cuidado, debruçou-se sobre os antepassados, os móveis, os objetos, os aparadores, as cristaleiras, os sofás de palhinha indiana, reproduzem o temperamento de um homem apegado ao presente, ao passado e ao futuro. Foi exatamente assim que Freire se construiu. Sua obra é uma obra espelho, alongada em rostos que se projetam a partir de uma individualidade onipresente e comunitária, razão pela qual considerava a Casa Grande Senzala uma autobiografia coletiva. Nessa fusão de idades, traços marcantes chamam a atenção. Explode uma sensualidade epidérmica que se alia a sentimentos afetuosos e místicos. Na adolescência foi protestante, batista, missionário em comunidades de baixa renda. Devotou-se ulteriormente ao catolicismo, influência provavelmente da mãe, adotando ao longo dos anos uma postura espiritual. Não observava de maneira sistemática práticas religiosas ou litúrgicas, entretanto, externava a crença em Deus. Conversava coloquialmente com o divino, diálogo íntimo, franco e filial. Uma mística amizade. Necessitava de laços amorosos com as pessoas, com as coisas materiais e com as circunstâncias. Observar não lhe bastava. Por isso exaltou o universo sensorial. Escuta primorosa, o enxergar para além do palpável. Costumava alertar que via de perto por um olho e de longe pelo outro. Tato exagerado, uma tangibilidade do mundo, cheio de sabores autênticos, quase primitivos. Freire foi um apaixonado pelas minúcias, pelos pequenos nadas, pelas sutilezas. Prisava que a verdade se encontra nos paradoxos. A dimensão dos contrários o fascinava pela riqueza de variáveis.
Jamais uma direção única, sim múltiplas, diversas e aparentemente opostas. E o que dizer de sua maneira de trajar? Elegância impecável. Gostava de paletós ingleses, às vezes até de lã, assim como lhe agradava o safari esportivo e leve. Aclamava o sol tropical, mas dele fugia com seus exóticos chapéus. Ora vestia-se no topo da distinção, ora adotava um gênero despojado. Exibia um porte fidalgo, não obstante ter dito que gostaria de ter sido hippie. Defensor da miscigenação e dos tipos de modernidade, elegeu Sônia Braga, símbolo da mulher brasileira. Diga-se que assistia a novelas pela televisão. Já Vera Fischer representava o outro extremo, loura exuberante que almejava bronzear-se, ou melhor, amorenar-se. Os dois ícones da beleza brasileira, segundo sua opinião. Ele repetia muito, inclusive, isso. Essas duas pessoas, essas duas artistas. Comidas preferidas. Um atavismo visceral às tradições. O que lhe apetecia eram iguarias da terra. Mão de vaca, sarapatel, caruru, feijoada, com osso de tutano. Dobradinha, após receber alta da cirurgia de coração, ponte de safena, pediu logo uma dobradinha. Eu estava presente e assisti essa cena. Comia pouco, entretanto. Em jantares solenes, em sua residência, não perdia o charme requintado, a ostentar orgulhosamente pratos e bebidas regionais, muito bem apresentados em louças chinesas, talheres de prata portuguesa, cálices do melhor cristal da Boemia. Assim, ofereceu lautas refeições à base de um cardápio expressivamente nordestino. Arroubos espontâneos de criança o habitavam. Adorava circo. Chocolate não podia faltar. Sorvete, fosse de qualquer fruta, não rejeitava. Um dos favoritos, pasmem, de aticum cagão, fruta recolhida no sítio de Apipucos. Sabor da família de graviola, mas com um travo extremamente desagradável. Doces, sambongo, mel de engenho, misturado à farinha, manjar branco. Sem dúvida, um homem de intensos contrastes. Opostos se agrupavam numa forte atração. Repudiava afirmações definitivas. Fanatismos, preconceitos e discriminações nem pensar. Considerava-se um conciliador de contrários. Ele sabia contemporizar os antagonismos. Vaidoso, sim. Por que não? Tinha motivos para isso, mas uma vaidade intelectual, jamais um orgulho pessoal. Talvez a ideia de vaidade tenha se confundido com o enorme poder de sedução que dele emanava. Era absolutamente sedutor Gilberto Freire. A ternura se traduzia numa doce civilidade, o que lhe agigantava as facetas sensuais. Carisma inconfundível. Argumentava com firmeza, entendia os gestos humanos, justificava atitudes aparentemente incompreensíveis. Confessou, aspas, sou francamente paradoxal, fecha aspas. Aí residia o núcleo da sedução. Por um lado, uno no prolongamento do homem para o outro, a obra, do outro paradoxal e dividido. Os fragmentos, tão bem verbalizados, sintetizavam a força da sua coerência. Andar compassado, nunca o vi preocupado com o relógio, ou seja, reliado numa conversação ou num bate-papo prosaico. Não transparecia qualquer ansiedade face à premência do tempo. Escrevia pela manhã, das 7 horas ao meio-dia. Nesse horário, ninguém o incomodava. Dona Madalena Freire, sua esposa, controlava com rigor e com bastante rigor as visitas ou telefonemas descabidos. Ia me esquecendo, escrevia a lápis. Só depois passou a usar caneta esferográfica. E me dizia, a lápis, minha filha, porque posso apagar. Tudo é tão transitório. Repetiu-me algumas vezes. Nunca usou máquina de escrever.
Tinha sempre alguém que datilografava os seus livros. Sua irmã Gasparina foi a grande e fiel secretária. Depois surgiram funcionários habilitados como Dona Dora, que resultavam diante de um certo monopólio, aos poucos se desenvolvendo em decorrência da habilidade tradutória de cada uma. Era supersticioso. Sua cama se situava na posição original, ao meio do quarto. A disposição das janelas impedia de acomodá-la em local que evitasse dormir com os pés para a rua, o que, segundo a voz do povo, traz maus presságios. Anuncia a morte de quem nela dorme. Aliás, ainda continua no mesmo lugar. A Casa Museu Madalena Gilberto Freire mantém a distribuição dos móveis do período em que foi habitada pela família Freire. Viveu prazerosamente os polos distantes, a harmonizar situações díspares, a atenuar as asperezas do cotidiano, a diluir erros em acertos porventura inerentes à natureza humana. Um Gilberto que brincava com os jogos opositivos. Ninguém melhor do que ele para autodefinir-se. Aspas. Não sei definir-me. Sei que sou um eu muito consciente de si próprio. Mas esse eu não é um só. Esse eu é um conjunto de eus. Uns que se harmonizam, outros que se contradizem. Por exemplo, eu sou, numas coisas, muito conservador e noutras, muito revolucionário. Eu sou um sensual e sou um místico. Eu sou um indivíduo muito voltado para o passado, muito interessado no presente e muito preocupado com o futuro. Não sei qual dessas preocupações é maior. Sou um brasileiro de Pernambuco. Sou sedentário e ao mesmo tempo nômade. Gosto da rotina e gosto da aventura. Gosto dos meus chinelos e gosto de viajar. Meu nome é Gilberto Freire. O livro Tempo Morto e Outros Tempos, texto por ele considerado de memória, possui uma característica singular. É um texto de intimidades e revelações, como de se esperar. Diário de adolescência e primeira mocidade de Gilberto Freire, entre o período de 1915 e 30, ou seja, dos seus 15 aos 30 anos. Gilberto nasceu em 1900 e morreu em 1987. Diga-se. Recorde que Freire nasceu em 1900 e, como eu falei, faleceu em 1987, justo no dia do aniversário de Dona Madalena, sua esposa. Toda obra confessional reúne expressivos desabafos e remete a documentos pessoais de natureza intimista. Segredos que migram da clausura do eu. Paixões vividas ou frustradas. Introspecções que fluem sob o impulso da pena. Há no ser humano mistérios que nem sempre são expostos ao olho nu. Necessitam de média luz, de escrita, em voz baixa, de alguma penumbra que ofusca as heresias, até então recolhidas nas gavetas fechadas do inconsciente ou mesmo do consciente. Confessar é extrair do âmago aquilo que se conserva ainda inviolado. Daí o valor dos diários, das autobiografias, das cartas, das memórias como transmissora de um tempo ao outro. O ego-documento permite o conhecimento de um homem por outro homem, de épocas que parecem mortas, mas que retornam com a mesma força do seu enganoso fenecimento. Correspondem esses escritos a uma recordação de longa duração, mais psicológica que cronológica, mais abstrata que concreta, mais inspiradora que definida. Impressionantes que jorram em forma de que jorram em forma de reminiscências e vocações. Gilberto chega a considerar a sociologia como um conjunto de biografias e atribui a essas narrativas um caráter genético, proveniente da sua anatomia hereditária. Assim sendo, o legado de cada um sela o processo de continuidade das alianças sociais e culturais. E se
se desvenda mediante confissões, a história da humanidade está garantida. Gilberto não somente se coloca em autoconfissão no livro Tempo Morto e Outros Tempos, como se deleita com as bisbilhotices que permeiam a vida cotidiana. Bisbilhotices reveladoras de intimidades, de vivências e convivência. Aliás, toda a sua obra brota de um tronco intimista. Casagrande Senzala fotografa a autobiografia de um homem inserido em seu próprio povo, ao exibir-se duplamente do pessoal ao coletivo. Reflexos que ressaltam jorros interiores e enigmáticos. As páginas de Tempo Morto e Outros Tempos exortam registros quase indizíveis. Uma entrega completa ao ato da escrita, mais que isso, ao ato da revelação. Como se nada merecesse ser reprimido, quando um eu deseja despir-se na prática da catarse. Aspas. Foi por isso, diz Gilberto, que eu comecei a confessar-me a esse diário, que é hoje para mim outro eu. É a verdade que eu estou empenhado em confessar-te, meu caro diário. Se não a verdade, minha busca da verdade a meu respeito e a respeito dos outros. Verdade autobiográfica, biográfica, histórica. Fecha aspas. Textos confessionais dizem de relíquias para a compreensão dos subjetivismos e dos objetivismos da sociedade, para a aproximação dos homens com seus antepassados, para a projeção dos desejos, das vontades, das pulsões de quem os escreveram. Freire adverte, aspas, esses registros foram afinal registros de conversa de um homem consigo mesmo, de um homem desdobrado em dois, ele e o seu diário. Demorou a se alfabetizar, o escritor pernambucano. E quando aprendeu as primeiras letras, os primeiros fonemas, as primeiras palavras, fê-las em inglês, com Mr. Williams, seu generoso e inteligente preceptor. Explique-se, Mr. Williams era professor do Colégio Americano de Retz, hoje Americano Batista, criado por seu pai, Alfredo Freire, e alguns poucos amigos. Não se interessou até os 8 anos de idade pela escrita. Gilberto Freire não se interessou pela escrita inicialmente. Preferia a oralidade e, sobretudo, a expressão através dos desenhos. Desenhava muito. Confessa, fui um menino que custou muito aprender a ler e a escrever, inquietando minha família bastante que, diante de um menino que, aos 8 anos, se recusava a ler e a escrever, tinha motivos para julgar, como minha avó, que morreu convencida de que eu era um subnormal. Faço aqui um parêntese que julgo importante. Afirmo, entretanto, que o parêntese é retirado de minha interpretação, portanto, bastante individualizado. Quando Freire escolheu o desenho como seu primeiro instrumento de representação de mundo, ele antecipou o sentido estético a qualquer outra atividade de vida. Isso sou eu que estou dizendo. Essa incursão precoce ofereceu-lhe o valor da forma, simbolizando uma visão madrugadora, anterior a conceitos prefixados, levando a ordenar as ideias a partir da manifestação plástica. Declarou, e não temo repetir a frase, pela importância do texto. Enchi cadernos com garatuja das coisas que via antes de enchê-los com os meus primeiros escritos. Ora, a iniciação freiriana no desenho consolida a vocação do escritor, preocupado com a harmonia, com o talhe, com a poética, e explica requintes e zelos para o uso da palavra. Talvez pouca gente saiba, mas Gilberto possuía um caderno onde guardava as palavras, o caderno das palavras. Ele adorava a palavra. A prematura explosão artística assegurou-lhe a arte de escrever, aperfeiçoando um dizer com beleza. Não é demais ressaltar que a forma nele precedeu ao conteúdo e imprimiu-lhe o caráter maior de entendimento do mundo. O relevo no escritor é um dado que em momento algum sofreu reavaliações. Aspas, ser escritor
dizia ele, é desenvolver uma atividade que nada tem de burocrática. É uma atividade mais de aventura que de rotina. Após o curso secundário do Colégio Americano, Gil Retz, à época, Freire viaja em 1918 para os Estados Unidos, lá permanecendo até 1922, entre a Universidade de Baylor, no Texas, e a Universidade de Columbia, em Nova York. Antes de retornar ao Brasil, esteve alguns meses na Europa, voltando definitivamente em 1923. Encantou-se pela França, pela Espanha, por Portugal e pelas demais regiões. Durante os estudos nos Estados Unidos, o historiador Oliveira Lima e sua esposa, Dona Flora, foram seus maiores amigos, amizade que vinha do Recife. Oliveira Lima foi escolhido por Gilberto para a paraninfa de sua turma, do Colégio Americano, da qual Freire seria o orador. Aos 20 anos, confessa Freire ao diário, ter sido abatido por uma intensa angústia diante da ideia de morte. Ansiedade que lhe parecia incontrolável, quase um abismo a precipitá-lo à loucura. É horrível pensar na morte como eu venho pensando. A ideia de completa dissolução talvez me leve à loucura. Isso dizia ele. Sinto às vezes que vou ficar louco por não saber fugir à obsessão da morte, ou do nada. Abri-me à noite com Oliveira Lima. Falei-lhe da inquietação que me vem angustiando, da minha obsessão com a ideia de morte, do meu medo de enlouquecer. Ele sorriu e disse-me que na minha idade atravessara dias angustiados pela mesma inquietação. Também temera a loucura. Fez-me bem essa conversa, de homem para homem, com Oliveira Lima. Agora vejo com outros olhos a questão, realmente. As terríveis batalhas mentais são muitas. Ao regressar ao Brasil, em 1923, de sua estada por 5 anos entre os Estados Unidos e a Europa, depara-se Gilberto com um Recife desfibrado a sofrer os efeitos de sua modernidade acelerada, a ignorar a tradição em nome do novo, do simplesmente novo, esse novo incorporado à cidade, sem adaptações ou adequações necessárias. Reagiu então aos efeitos distorcidos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, ocorrida em 1922, e criou o Centro Regionalista, realizando em seguida o Congresso Regionalista, seu modo modernista, em 1926. Antes, em 25, coordenou o Livro do Nordeste, comemorativo dos 100 anos do Diário de Pernambuco, do qual era articulista. Neste livro, observa-se um Gilberto completamente inspirado no ethos nordestino. A Revolução de 30 em Pernambuco cravou em Freire fortes consequências. Em razão dos sectarismos ideológicos da época e em represália às posições assumidas por Freire, a casa de seus pais foi incendiada. Tal fato o acompanhou ao longo da vida, como uma nódoa que lhe custou a tatuagem da culpa. Valiosos documentos, então pesquisados e arquivados pelo escritor, viraram cinzas. Em textos memorialistas, ainda não publicados, fala do episódio com aguda melancolia. Uma segunda correspondência advém da Revolução de 30. Freire acompanhou em viagem de exílio o ex-governador Estácio Coimbra, a pedido do próprio Estácio, de quem tinha sido oficial particular de gabinete. A viagem, às pressas e um tanto extemporânea, trouxe-lhe, contudo, benefícios. A realização da obra que iria ser, por ele próprio, considerada a sua obra germinal. Assim começa o primeiro parágrafo de Casa Grande Senzala. Aspas. Em outubro de 1930, ocorreu-me a aventura do exílio. Levou-me primeiro à Bahia, depois a Portugal, com escala pela África. O tipo de viagem ideal para os estudos e as preocupações que esse ensaio, Casa Grande Senzala, reflete.
Deflagram-se, pois, nessa viagem, os caminhos intelectuais de Freire, com traçados que foram se solidificando na maturidade do exílio. Não somente Oliveira Lima o estimulava a sair do Brasil, mas também Joseph Armstrong, uma das grandes admirações e com quem manteve uma estreita relação acadêmica. Da Universidade de Baylor, Armstrong teria sido um dos vultos de maior grandeza apontada por Freire. Ousarei destacar algumas influências por mim consideradas o lastro seminal do pensamento freiriano. São aquelas que elejo como influências impregnantes. E começo pela aproximação de Freire a Proust, uma adesão quase incondicional. Marcel Proust consignou, sem dúvida, a sua grande impregnação, à la recherche du temps perdu. A procura do tempo perdido, um retorno ao passado, revivendo-o intensamente, não como uma peça de retórica, mas como um arcabouço metafórico na elaboração do conceito de tempo tríbio. Cito Freire. Estudando a vida doméstica dos antepassados, sentimos-nos aos poucos nos completar. É outro meio de procurar-se o tempo perdido. Outro meio de nos sentirmos nos outros, nos que vieram antes de nós, e em cuja vida se antecipou a nossa. É um passado que se estuda tocando em nervos, um passado que emenda com a vida de cada um, uma aventura de sensibilidade e não apenas um esforço de pesquisa pelos arquivos. Em Proust, um tempo que se recorda, ainda que perdido, mas insistentemente fisgado e reencontrado. Em Freire, um tempo que repousa na evocação, nunca perdido, pronto para ser transfigurado em outros tempos. Porque tempos em fusão, tempos viventes. Por isso, questionou o próprio título de suas memórias. Do título Tempo Morto e Outros Tempos, que é o livro de memória dele, o autor é o primeiro a reconhecer a inexatidão. Haverá, afinal, de modo absoluto, tempo morto? Ou o homem que morre, como indivíduo biológico, para como pessoa, por vezes sobreviver a si próprio e ao seu próprio tempo, num transtempo, esse como que mortal. Dizia ele, uma outra influência impregnante que ele teve, a dos místicos espanhóis. Extraio de Tempo Morto e Outros Tempos a mimética passagem. Cada vez mergulho mais na literatura dos meus mestres espanhóis. Digo literatura porque é literatura, embora tão profunda que para lê-la não servem os olhos que só veem a luz do sol e só leem a luz de lâmpadas elétricas, e sim os que veem e leem quase sem luz. Os que veem e leem quase no escuro. Aliás, é esse o sentido mais puro do misticismo, ver do escuro. É no escuro que se podem ler São Juan de la Cruz e Santa Teresa, Luís de León e Luís de Granada, e Padre Nuremberg e Etela, e Lúlio, até certas páginas de Grácia. No menos impregnante revela-se o núcleo poético do imagismo. É conveniente salientar que Gilberto Freire entrou em contato com o imagismo aos 20 anos, por ocasião de uma conferência sobre Walt Whitman, proferida por Amy Lowell, na Universidade de Baylor, nos Estados Unidos. O imagismo foi um movimento literário liderado na Inglaterra por Thomas Ernest Römer, no início do século XX, que objetivava reagir às representações vagas do subjetivo, do simbolismo. Freire tornou-se grande amigo de Amy Lowell, como já foi referido, mas há uma longa troca de cartas entre os dois. Amy Lowell era um poeta americano, imagista em sua poesia e nas suas argumentações, em conferências e artigos. Amy Lowell foi uma figura muito importante para Gilberto.
E, por fim, ressaltaria o expressionismo alemão, manifestação de arte que exaltou a força das cores e o impacto das formas como variáveis sensoriais indispensáveis à internalização dos fatos, quer subjetivos ou objetivos. Espalhou-se essa manifestação em vários pontos da Europa, decorrente da Primeira Guerra Mundial. Berlim como centro entre 1910 e 20, tendo sido Van Gogh o fundador do expressionismo moderno. Destacam-se os expoentes, o holandês Van Gogh, o norueguês Eduardo Munch e o belga James Ensor. O famoso quadro O Grito, de Munch, evoca uma figura humana que se encontra a meio de uma ponte, com fisionomia de medo e de horror. Tal expressionismo ratifica a já acentuada propensão de Freire a valorar formas, contrastes e impactos. Desculpe. Estou já terminando, aí a gente pode ver. Mas há um Freire, um Gilberto Freire angelical, dos doces, angelical, doce, melífero, romântico. Tangendo as palavras com esmero do artesão, escandindo sílabas para aliviar os conflitos patriarcais, como se o edulcorar linguístico, pelo menos, neutralizasse o que havia de perverso no sistema colonizador. E diz, aspas, a ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida, machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Daí esse português de menino, uma das falas mais doces deste mundo. Sem R nem R's. As sílabas finais moles, palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. Cacá, pipi, bumbum, tetém, neném, tatá, papá, mimi, entre outras. Esclareço que quando denominam de influências impregnantes as aproximações de Freire a Proust, a Valéry Larbaud, aos místicos espanhóis, ao imagismo, ao expressionismo alemão, não estou em momento algum ignorando outras influências que se fizeram marcantes. Em Oxford, por exemplo, afirma ele ter passado os melhores dias de sua vida. O livro de Maria Lúcia Palares Burke, intitulado Gilberto Freire, um vitorioso dos trópicos, analisa minuciosamente essa relação com a Inglaterra. Seria temerário arriscar, e tampouco haveria espaço no texto para tal, as inúmeras influências que se cruzaram no seu pensamento. Friso que o que venho a chamar de influências impregnantes compreendiam aquelas que, a meu ver, se sobressaem na formação do escritor pernambucano. Entretanto, jamais me arvoro a adotá-las como uma generalização irrefutável. Do menino que demorou a aprender a ler, que confessou os seus primeiros arroubos sexuais com mulher, que teve medo da morte aos 20 anos, atravessando uma grave crise existencial, que viveu com a intelectualidade americana e europeia, desse menino sinuoso e versátil, a elaboração da obra não há hiatos a assinalar. Seus textos vêm carregados de humanismo, de cheiros, de sabores, de contatos epiteliais. A narrativa se desdobra em uma tatuagem a imprimir traços indeléveis. A palavra arqueja nas velas, impregnada de vivências e convivências. Vida vivida, não importa se recordada. É assim que reforça a representação da letra do parágrafo a seguir. Terminam, inclusive, o texto com esse parágrafo.
Sei que não me contentaria nunca, se dependesse de mim, de ser simplesmente descritivo no que escrevo. Nem simplesmente descritivo, nem apenas expositor de conhecimento ou de saberes adquiridos, de livros ou de mestres ou de estudos somente linear deste ou daquele objeto. E sim um tanto mais que isto. Eu preciso ser sugestivo, evocativo, interpretativo, provocante. Muito obrigado.